Oi, gente, tudo bom com vocês? Sou a professora Luana, sou professora de filosofia, tá? Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura e a natureza, já que nas aulas anteriores, né, nós vimos a passagem do mito para o logos, né, a passagem do mito para a lógica, né, para a razão. Vimos um pouco sobre mitologia, vimos sobre os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza, que tentam explicar de alguma forma, né, o elemento que dá origem a todas as coisas, tá? E hoje vamos falar um pouco sobre cultura, tá bom? A cultura e a natureza, posteriormente, tá? Em outros vídeos, tá certo? E o que é cultura, tá, gente? O que é cultura, né? Cultura, a grosso modo, está sempre relacionado a conhecimentos, a ideias, tá? A crenças de uma sociedade ou de diversas sociedades, tá certo? Então, os nossos gostos, tá certo? A gente não nasce gostando de algo, né? De alguma coisa, tá? Os nossos gostos, eles não são determinados antes do nosso nascimento. Apesar da sociedade, ela já moldar, né? Através da cultura para isso, tá certo? Então, os nossos gostos, eles só vão ser determinados a partir da relação com outros indivíduos, tá bom? Tá certo? Então, né, a cultura, ela precisa da relação de outros indivíduos. Aí, né, nós vamos ver os seus três, né, os três principais axiomas da cultura, tá certo? O primeiro, ia caindo. O primeiro é que a cultura, ela é uma característica, ela é caracterizada, tá, do ser humano como um ser social, tá certo? A principal característica do ser humano é a sua cultura, né? Segundo axioma é que a cultura, ela é aprendida, tá? Ela é um comportamento adquirido. E como é que ele é adquirido? Através das relações sociais, tá? A cultura, ela é um patrimônio social. E o terceiro, né? E o terceiro e último, principal axioma, é que a cultura, né? Ela estabelece a relação do ser humano com o mundo, né? E a sociedade. Então, é muito comum ocorrer conflitos por causa de culturas diferenciadas, tá? A gente presencia diversos conflitos por conta, né, de culturas, né, diferentes, né, etnias diferentes, em busca de fixar o seu território, né, de fixar o seu comportamento e o seu pertencimento, tá? Quando essa cultura, ela tem o seu lugar de pertencimento, ela se consolida, tá? Ela se fortalece, tá certo? E, gente, a sociedade, né, as sociedades humanas, elas se reproduzem, tá? Através de símbolos, tá? Se comunica através de símbolos no ambiente. Professora, que símbolos são esses? Os símbolos da linguagem, da escrita, dos números, tá? E esses símbolos, né, através de uma socialização, né, acaba reproduzindo uma cultura. É importante compreender que toda relação que o ser humano estabelece, tá, ele acaba se modificando e acaba modificando o seu entorno, tá? Então, é muito importante, né, essa sociabilização. E aí, como eu falei, né, anteriormente, né, essa diferença da cultura, né, nos traz ao relativismo cultural. E esse relativismo cultural é uma análise, tá, do que, né, da sociedade que nos difere, né, através, né, dessa análise a gente consiga respeitar a fim de conviver. E através dessa herança cultural, tá certo? A gente tem que ter essa aceitação cultural, respeitar, né, culturalmente.
respeitar, né, essa diversidade, né, essa aceitação da diferença. E para que isso serve, né, para a filosofia, tá? Para ela, né, é uma forma de refletir, né, as práticas na sociedade. Então, essa diversidade cultural, né, ela faz com que temos essa reflexão, tá, pela própria sociedade, tá? E, gente, a relação de diferentes culturas, tá, a gente pode ver isso, são marcadas pela... como é que eu posso dizer? São marcadas pela desigualdade social, tá certo? Então, por hoje é só e até o próximo vídeo.